Nós estamos no terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, domingo da alegria. E como já é tradicional dentro da igreja, a figura de João Batista é mostrada com um destaque. E ele, neste evangelho, é questionado se ele era o Messias. Numa outra versão, de uma outra narração do evangelho, perguntam quem és tu? Se ele é o Messias, se ele é o Elias, se ele é profeta. E notemos que, geralmente, a tendência do interlocutor que pergunta quem ele é de rotular, é colocar máscaras. E às vezes as máscaras para nós são ilusões ou projeções que o outro faz de nós, a respeito de nós. São apenas aparências. As pessoas muitas vezes se escondem através dessas máscaras. Aí vem o barulho, vivemos uma vida agitada e nos escondemos atrás das máscaras para nos proteger das dores, dos medos, das críticas, por comodismo, por interesses de ter um status. Muitas vezes porque certas funções me dão certos privilégios. Tomemos cuidado com as máscaras. João Batista foi tentado a colocar a máscara de Messias, com todo o povo ali perguntando para ele quem ele era. Ele poderia assumir essa falsa identidade. Portanto, João Batista conseguiu ter a maturidade de enxergar a si mesmo e admitir quem ele é. E nós? O que nós dizemos de nós mesmos? Conhecer e reconhecer a verdade sobre si mesmo nos ajuda a nos trabalharmos, a crescer, a melhorarmos, a nos convertermos. O autêntico processo de conversão só acontece a partir do conhecimento de si mesmo. Só nos encontramos com Deus quando entramos no nosso interior para fazer um encontro conosco mesmos. Evagrio Pontico, que viveu mais ou menos ali no ano 350 depois de Cristo, um monge, ele dizia: se queres chegar ao conhecimento de Deus, trata de antes conhecer a ti mesmo. É o que também dentro da espiritualidade da igreja chamamos de via purgativa. Ter a compreensão diante de Deus do nosso nada, porque Ele é infinito, da nossa pequenez. Isso nos faz adquirir a verdadeira humildade, nos ajuda a compreender o tudo que é Deus e fazer dele o tudo. A exemplo de São Francisco de Assis, que dizia: meu Deus e meu tudo. O objeto do conhecimento de si mesmo, na realidade, como diz o Frei Maria Eugênio, um carmelita, num livro Quero Ver Deus, ele fala que o objeto do conhecimento de si mesmo, o objetivo de conhecer a si mesmo, é alcançar a Deus. Deus é o fim e o princípio do autoconhecimento. Ao contrário do que hoje o mundo fala de coach, de autoajuda, não. Conhecer a si mesmo, porque eu tenho como fim alcançar a Deus. E esse autoconhecimento me ajuda a viver um processo de conversão. A conversão não acontecerá se eu não me conheço e não reconheço quem eu sou.
porque sempre vou estar vivendo na base de máscaras, de projeções dos outros, de ilusão. Quem nega a verdade sobre si mesmo, mente para si mesmo, distorce essa verdade, coloca essas máscaras e não consegue trabalhar-se. Não se deixa moldar pelo amor e pela verdade de Deus. Resiste. Ou até faz isso inconscientemente. Portanto, a atitude de João Batista de responder aquela pergunta, o que ele diz de si mesmo, quem ele é uma atitude madura, porque ele reconhece que ele não é o Messias. E claro, reconhecer quem nós somos muitas vezes é doloroso, porque nós vamos descobrindo que nós gostaríamos de ser o máximo, mas nós somos o mínimo. As nossas misérias, as nossas fraquezas, os nossos erros, as contradições que trazemos, as imperfeições, as paixões que nos assaltam, os defeitos, os vícios, os traumas da nossa vida e os pecados. Claro, também existem qualidades. A nossa visão, especialmente nesse domingo da alegria, também nos chama a enxergar as qualidades, os acertos, as virtudes, a aprender a louvar tudo isso, a nos alegrarmos com os dons que temos e com as qualidades que temos, que Deus nos deu, inclusive para desenvolver, para multiplicar, como ele diz num outro trecho da parábola. Conhecer-se é difícil, por vezes doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador. Quem se conhece vive um autêntico processo de libertação interior. Aceitar o que eu sou é o primeiro passo para melhorar, para fazer um trabalho de crescimento, de amadurecimento, de sair das ilusões negativas ou positivas demais a meu respeito. Portanto, aqui nesta lógica, a palavra de Jesus serve para a nossa orientação como conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre si mesmo nos liberta das máscaras e das ilusões. Admitir os erros e as fraquezas, os limites, as falhas, os pecados, é sinal de maturidade. Quanto mais eu escondo isso ou não admito estas coisas, mais imaturo eu sou. E ainda mais vamos sendo dominados pelo orgulho. Portanto, admitir os limites é sinal de humildade, maturidade, e que a pessoa está organizando o seu interior, adquirindo um equilíbrio, ou pelo menos caminhando com mais equilíbrio, porque nenhum de nós é 100% equilibrado. Como diria Freud, nós não somos 100% saudáveis psicologicamente, temos nossos traumas, nossas dores, nossos complexos, enfim. Porém, conhecer a si mesmo nos possibilita, de uma maneira saudável, adquirir mais equilíbrio na vida. João Batista era um homem equilibrado, porque não tinha medo de conhecer a si mesmo e não tinha medo de admitir quem ele era diante de Deus e dos irmãos. E por isso vivia a vida no desapego, na simplicidade, numa vida austera. João Batista, movido pelo Espírito Santo, fez isso. Não pôs máscaras, não mentiu para si mesmo, não se escondeu atrás das aparências, porque ele poderia fazer isso.
como ele diz ainda numa outra narração, que não foi essa que nós lemos neste domingo, ele diz que eu sou a voz que clama no deserto. Porque Jesus é a palavra, e ele é a voz, apenas o veículo que leva a palavra, o conteúdo. E numa outra narrativa ele ainda diz, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Ele é consciente de quem ele é, dos seus limites. Alguém bem resolvido consigo mesmo. Está bem resolvido com os irmãos e por isso está bem resolvido com Deus. O que nós dizemos de nós mesmos? Como é que nós nos enxergamos? Não podemos ter um ego inflamado demais, que se acha o tal, mas também não podemos ter um ego negativo demais, uma baixa autoestima. É preciso ter equilíbrio. A pessoa humilde não acrescenta nem tira ao que ela é. E se nós não reconhecermos que às vezes somos maus, nunca conseguiremos ser bons e vencer a maldade. Sem reconhecer a verdade sobre si mesmo, eu me acomodo, me escondo, não me trabalho, não cresço, não amadureço, não me converto. Portanto, coloco em risco a minha salvação. Se não reconhecermos que algumas vezes somos injustos, nunca seremos justos. Se não reconhecermos que às vezes somos intolerantes, não desenvolveremos a tolerância. Se não reconhecermos que às vezes somos egoístas, não desenvolveremos a generosidade, a empatia, colocar no lugar do outro. Se não reconhecermos que somos pecadores, não largaremos o pecado. Se não reconhecermos que somos apegados às coisas, não nos desapegaremos. Se não reconhecermos que às vezes somos desobedientes, não nos tornaremos obedientes. Se não reconhecermos que temos preguiça, não teremos uma atitude proativa de colocar-se a caminho, de lutar para crescer na vida e colaborar com os outros. Portanto, reconhecer a doença espiritual, reconhecer seus limites, nos ajuda. E claro, sempre contando com o auxílio de Deus, assim encontraremos a cura, o equilíbrio e a superação dos nossos limites. Me conhecer deve fazer com que eu queira ser uma pessoa melhor. Não é para ficar se lamentando, nem entristecido, ainda mais no domingo da alegria. Quanto mais a luz de Deus me ilumina, no dia de São João da Cruz, mais eu enxergo e percebo que eu sou pequenino e os meus limites. Isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Não é para se lamentar, é para louvar, porque assim eu estou no meu lugar e coloco Deus no lugar dele. E vivo melhor, porque estou consciente de mim mesmo. Quanto mais a luz de Deus me ilumina, mais eu percebo que sou pequenino, necessitado e pecador e preciso da sua graça. Se eu não enxergo isso, eu acabo cheio de mim mesmo, no orgulho, na autossuficiência, na arrogância, que fecha o coração, que cega os olhos. Infelizmente, muitos não reconhecem seus limites, suas falhas, e sempre também culpam os outros. A culpa é do outro, e por isso não crescem e não amadurecem. Uma vez um frade perguntou a São Francisco de Assis por que Deus o escolheu. E a resposta de Francisco foi extraordinária, de alguém maduro que se conhece. Disse assim: aqueles olhos não encontraram entre os pecadores nenhum mais vil, nem mais insuficiente que eu.
e por isso me escolheu para confundir a nobreza, a grandeza, a força, a beleza e a sabedoria do mundo, para que se reconheça que toda virtude e todo bem é dele e não da criatura. São Francisco de Assis, um homem maduro, consciente de si, e por isso pôde despojar-se de tudo, e por isso pôde amar no grau que ele amou a Deus e aos irmãos. Nós também só amaremos se passarmos por esse autoconhecimento, por esse amadurecimento, para repensar e sair de si. E não pense que foi só com São Francisco. A maioria dos santos foram assim. São Paulo, apóstolo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Deus se torna o apoio, a fortaleza, o amparo. Que nós dizemos de nós mesmos? Qual é o conceito que você tem de si? Como é que você se enxerga? Repito, saber quem somos, nos aceitar e trabalhar-se pacientemente dentro do amor e da verdade de Deus, nos restaura, dá uma nova vida e por isso nos liberta. Para isso serve a oração, a meditação, o silêncio, nos ajuda a entrar nesse deserto, inclusive aos moldes da Virgem Maria, neste silêncio, nesta contemplação, além de ter intimidade com Deus, conhecer a si mesmo. E aí então nós poderemos dizer, como diz o Salmo 138, versículo 4: as tuas obras são maravilhosas, Senhor, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Busquemos este autoconhecimento que tem como objetivo encontrar-se com Deus e os irmãos, dentro de um amadurecimento contínuo. João Batista apresenta o Cristo, mas ele só foi capaz de apresentar o Cristo porque ele foi humilde e conhecia a si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.